Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez, lição 13, que nós vamos estar estudando hoje. As virtudes dos reis de Israel. Estamos meditando nesta revista, nessas lições deste trimestre sobre muitos reis de Israel, e nós vimos aí os altos e baixos, né? Agora é a última lição. Nós vimos reis maus, reis bons, mesmo os reis bons com suas falhas, com suas fraquezas, mas manifestando também suas virtudes. E para hoje, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre isso. Nós temos aí um texto áureo em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, aquela palavra conhecidíssima dos irmãos, que vocês podem meditar com eles em classe, né? Que é quando Deus fala com Samuel a respeito de Davi, que até então ainda não estava na casa de Jessé, mas estava pastoreando o rebanho, e Deus manda chamar Davi para que ele fosse ungido no meio de seus irmãos como rei de Israel. E o fato fundamental disso era por aquela razão linda, né, irmãos, que nós sempre falamos, né? Deus sondava o coração. Por isso que Deus falou para Samuel. Aqui já começa algo que se relaciona ao título da lição, a lição 13. O que Deus falou para Samuel? Os irmãos professores lembram? Falem com eles isto. O que Deus falou com Samuel? Que Deus não vê como vê o homem. O homem olha o lado de fora. Deus, porém, vê o que está no coração. É o que está ali. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, do lado de fora. E o Senhor diz, porém o Senhor olha para o coração. Então as virtudes são vistas onde? Deus vê o íntimo de um ser humano. Deus vai lá no recôndito do ser de alguém e Deus conhece a sinceridade. E o mesmo Deus, só Ele pode detectar onde está a falsidade, a hipocrisia, a maquinação. Deus é soberano. Que bom. Por isso que sempre vale a pena nós orarmos e os irmãos orientem eles a orarem sempre por seus coraçõezinhos, para que sejam sinceros com seus pais, nunca mintam, sempre falem a verdade, ainda que isso lhes custe uma surrinha, sempre sejam verdadeiros, não escondam o erro, não é? Falem com os pais, conversem com eles, irmãos, que essas virtudes são relíquias na vida de um ser humano, principalmente a sinceridade. No caso de Davi, está aqui. Irmãos, tem a leitura bíblica, 1 Reis, capítulo 2, versos 1 a 4, podem ler com eles, tá? E vamos ao primeiro tópico, quando se diz assim, amor a Deus e ao seu povo. Iniciando neste tópico as virtudes dos reis de Israel, veremos que dentre elas se destaca o amor, um sentimento que, de tão nobre e magnífico, foi lavrado pelo Todo-Poderoso nas tábuas do Sinai. É nesse aspecto que salta-nos aos olhos as condutas de um homem que tinha um coração segundo Deus, o rei Davi. Essa virtude, inicialmente alojada no recôndito do coração do filho de Jessé, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Então os irmãos notem bem. Que bonito é isso. Davi, essa virtude é tão bonita, irmãos. Irmãos, falem isso com ele. Essa virtude é tão linda que Davi, ele não precisou primeiro ser levantado por Deus para depois começar a ter esse sentimento por Deus. Não. Ele já tinha este sentimento por Deus, por isso ele foi levantado por Deus. Ele já tinha um sentimento de amor, um sentimento de apreciação pela pessoa do Deus Todo-Poderoso. E é claro, aprendeu isso com Jessé, seu pai. Jessé também era um servo de Deus. Então os irmãos notem bem, a virtude no coração é algo tão lindo que não espera-se que algo seja feito para que então ele faça. Ele faz porque já foi feito algo por ele. Isso é muito bonito e Davi constantemente demonstrou isso. Então, dentro de uma reflexão, os irmãos podem falar com eles que dentro das virtudes, uma das mais lindas é o amor, que eles, como juvenis adolescentes, devem ter por seus pais, não esperando que amem mais os seus pais por aquilo que seus pais venham a fazer por eles, mas amem antes mesmo que algo tenha sido feito. Amem, porque precisam amar, né? Que coisa linda. É o caso aqui. Olha que a palavra, irmãos, meditem com ele. Onde estava Davi? Lá no pasto, pastoreando, e já amava o Senhor. Uma posição de anonimato, não era conhecido por muitos, né? Digamos assim. Seus irmãos
já estavam ingressados no exército de Israel. Tanto que no momento da batalha com Golias, irmãos, notem bem que eles já estavam lá, no campo de batalha. Davi não estava, lembrem disso. Davi ainda era moço tenro. Davi estava com Jessé. Jessé que falou para ele, lá no campo de batalha, levar um pouco de queijo, um pouco de alimento para os irmãos. E os irmãos já estavam ingressados no exército. Davi ainda não tinha idade para isso. Era mocinho de tudo. Mas, no entanto, o coração de Davi já era cheio de amor a Deus. Então, era uma virtude excelente. Essa é a sobreexcelente virtude no coração de um ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas. E, em consequência deste amor, é que Davi fez o que fez. Ele tinha amor a Deus e, consequentemente, quem mais Davi amava, irmãos? Amava o povo. Coisa linda, né? Agora, há pouco, estávamos aqui conversando eu, o irmão Davi, né? Filho do irmão Denilson. Estávamos aqui tratando sobre isso. E colocamos até uma situação oposta, que o rei que estava no tempo em que Davi foi ungido por Jessé, por Samuel na casa de Jessé, o rei que estava em eminência no reinado em Jerusalém era Saul. Mas Saul não era um rei que amava o povo. Então, se ele não amava o povo, nem a Deus Saul amava. Então não havia essa virtude, este amor verdadeiro, sincero a Deus não havia. Saul era oportunista. Saul, ele se desesperava para ser exaltado diante dos homens, tanto que a maior expectativa dele é que ele fosse exaltado diante dos homens, que os homens o gloriassem, o exaltassem. Então, por isso que constantemente ele pedia para que Deus fizesse algo que ele se parecesse algo grande diante do povo. Mas Saul, ele não tinha amor a Deus e nem muito menos ao povo. Mas a virtude do amor no coração de um governante de uma nação, aquele que governa uma nação, é algo tão lindo, que aqui os irmãos vejam bem. Que coisa linda, não é? Davi tinha um amor a Deus e, consequentemente, amou ao povo de Deus. Então, por isso que Davi foi um bom rei e foi um bom governante para uma nação, porque ele queria o bem do povo. Ele estava preocupado com o bem-estar e social do povo. E por essa razão, Davi lutou e lutou muito em favor do povo. Coisa linda, irmãos, esta questão da virtude. Nós temos ainda no primeiro tópico aqui, quando se diz assim: nessa oportunidade, o então jovem e pastor de gentil aparência demonstra o seu amor a Israel e ao seu Senhor, traduzindo tal sentimento não apenas por palavras, mas sobretudo em ações, colocando-se em batalha contra um poderoso guerreiro, o gigante Golias. Então, os irmãos notem bem, coisa linda. Os irmãos professores vão poder praticamente usar a vida de outros reis que demonstraram virtudes a Deus, como Ezequias, que amava muito o Senhor, Josias, que restaurou o culto a Deus, Josias, que se esforçou para restaurar o povo, a comunhão com Deus. Isso é virtude. Isso é uma virtude gloriosa de se pronunciar. Homens que, além de amarem a Deus, notem bem, isso é virtude. Homens que, além de amarem a Deus, promoviam o povo, conduziam o povo a também amar a Deus. Porque quem ama a Deus com sinceridade, com certeza se esforçará para conduzir outros a demonstrarem este mesmo amor. E no caso de Davi, nós notem bem que este sentimento ou esta virtude no rei Davi, ela não estava só em palavras, mas ela estava também em obras. E a prova de Davi ter demonstrado isso em obras é que quando ele ouviu Golias blasfemar do povo e blasfemar do Deus do próprio povo, o que ele disse? Quem é este incircunciso para blasfemar do Deus de Israel? Ou seja, do Deus de Israel, blasfemar do Deus Todo-Poderoso, que era o seu Deus, e também o Deus de Israel, que era o povo de Deus e que também era o povo de Davi. E Davi fez o quê? Ato seguinte, Davi enfrenta Golias. E Davi o vence através do poder de Deus. Então, irmãos, vejam, isto é amor. É tão lindo isso tudo, porque ele declarou ou demonstrou, não é, que ele expunha sua própria vida à morte, num risco muito grande de perder a vida diante de Golias, mas ele não temeu, porque o amor o conduziu a esta virtude tão linda, né, de dar a própria vida, tanto pelo povo de Deus, quanto pelo próprio Deus. E aí, irmãos professores, vocês podem ir ramificando o estudo, leiam tudo aqui, a revista, e façam uso do exemplo da virtude de Ezequias, rei de Israel,
um homem também muito sincero, muito leal, o rei Josias, como eu falei, e nós não podemos deixar de falar de Jesus, não é? Que é a excelência da virtude em seu coração com relação ao Senhor nosso Deus. Os irmãos podem observar que em Cristo Jesus, se nós já falamos que Davi enfrentou Golias, quem foi que Jesus enfrentou? Por amor ao povo e por amor ao próprio Deus. E por amor ao reino de Deus. Jesus enfrentou o próprio Satanás e obteve vitória pelo poder de Deus. Davi enfrentou Golias. Davi, a figura do rei Jesus. Golias, a figura de Satanás, oposto ao povo e blasfemando de Deus. Agora é Jesus. Jesus é o próprio Jesus, não é figura, é Jesus mesmo, Filho de Deus. E Satanás, opositor, tanto a Deus quanto ao povo de Deus, mas foi vencido pela cruz do Calvário, através da vida de Cristo Jesus. Então, nós notem bem, esta é a sobreexcelente virtude, a virtude do coração de Jesus, que num amor tão profundo, num amor tão lindo, deu sua vida por nós. Irmãos, mais uma vez falem isso com eles, porque este é o teor do Evangelho que nunca pode deixar de ser repetido. Nós nunca devemos nos cansar de falar constantemente daquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nisto está a maior prova de fidelidade, de obediência e de amor a Deus. Amém, meus irmãos? Depois nós temos no tópico 2 também a virtude relacionada à fidelidade, fé e obediência. Os irmãos podem ler com eles a fidelidade a Deus pela obediência aos seus mandamentos. Sempre foi a razão propulsora de bênçãos. Nessa seara, podemos tomar, por exemplo, ao rei Ezequias, filho de Acás, está aí, olha, esse monarca, ao rejeitar as obras pecaminosas, práticas orquestradas por seu pai, converte as veredas do povo em direção a Deus e purifica o templo, destrói a idolatria e restabelece o culto ao Todo-Poderoso, não é? E ainda celebra a Páscoa, para os irmãos verem o que foi que Ezequias fez. Ele aboliu a idolatria no meio do povo, destruiu tudo aquilo que era contrário a Deus e trouxe o povo novamente à comunhão, trouxe o povo ao estabelecimento do amor sincero a Deus. Então, aquele que ama a Deus, como eu disse aos irmãos, que está realmente em seu coração este amor verdadeiro, leal a Deus, que é uma grande virtude, consequentemente ele desejará conduzir outros a sentir por Deus este mesmo amor. Este mesmo amor. É algo muito lindo que este amor, como ele está vinculado ao poder da palavra. Os irmãos professores vão abrir comigo o Salmo 81. E para nós finalizarmos aqui, os irmãos vão ler comigo e vão fazer uso deste salmo para harmonizar todo o assunto meditado sobre as virtudes dos reis de Israel. Aqui, no Salmo de número 81, está escrito assim no verso 8. Os irmãos leiam isso com eles. Deus está dizendo assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu breve abateria seus inimigos, e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. Eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Salmo 81. Que coisa linda! De uma maneira resumida, o que é que ele demonstra, que os irmãos professores podem falar com eles? A demonstração de maior virtude diante de Deus é amor à sua palavra. Amor a Deus e à sua palavra. Por isso que no Salmo 81, os irmãos não esqueçam, façam uso dele. O que Deus diz? Se Israel estivesse me ouvido. Irmãos, notem bem, o que significa isso? O que Deus está dizendo? Se tivessem dado atenção à minha lei, à minha palavra. Olha só, quais são as coisas que Deus está dizendo aqui? Ah, se Israel tivesse me ouvido, eu abateria seus inimigos. Eu daria a eles o trigo mais fino. Eu
saciaria a cada um deles com mel tirado da rocha. Vamos ver, tudo isso são figuras de bênçãos. Figuras de bênçãos num amor sincero a Deus, o de dar ouvido à sua palavra. Por isso que o próprio Deus é como que num tom de exclamação. Deus diz, ah, se Israel tivesse me ouvido, tivesse me dado atenção quando eu falava com eles, tivessem observado a minha palavra, os meus mandamentos, com toda certeza, não haveria entre eles Deus alheio. Eles não se prostrariam diante de um Deus estranho e eu abateria todos os seus inimigos. Então, irmãos, falem com eles assim, onde está a maior vitória de um servo de Deus? Está em obedecer a palavra de Deus. Um amor verdadeiro a Deus que nos conduzirá nesta virtude tão magnífica. Que Deus assim abençoe os irmãos em Cristo Jesus mais uma vez. Amém.